Boa noite, pessoal. Vamos para a nossa segunda aula aqui sobre IoT, né? Nossa segunda aula à distância aí no nosso confinamento, né? Espero que na primeira aula as coisas tenham ficado claras, que vocês tenham conseguido acompanhar, né? Qualquer dúvida, qualquer problema que vocês tiverem, é só mandar e-mail, ir pelo AVA, pelo chat, como correio, sei lá, qualquer meio aí de se comunicar comigo aí tá tranquilo. Eu vou estar à disposição, né? Então hoje é dia 24/3, nós estamos aqui já na quarta-feira, né? Vamos ver até quando a gente vai estar com as coisas assim, mas enquanto tiver, cara, a gente vai conseguindo levar. Eu já falei com vocês, comentei isso no chat ontem com vocês, que a gente já ia ter que alterar um pouco a ordem das coisas, né? Porque como a gente está fazendo as coisas todas de casa agora, vocês de casa, eu também estou de casa, então a gente não pode seguir, não dá pra gente seguir a ordem natural das coisas, porque a gente precisaria ir lá no laboratório de circuitos para montar o Arduino, fazer uns experimentos lá com um servidor MQTT, né? A gente viu o MQTT na aula passada, e aí isso ia ser meio complicado nesse momento a gente fazer esse tipo de coisa. Não dá pra gente fazer um experimento com MQTT montando num servidor em casa. Vocês não vão ter Arduino nem Raspberry Pi, obviamente, isso tudo está lá no laboratório. Então a gente vai partir para uma outra abordagem. A gente falou do MQTT, o MQTT é usado em vários ambientes, inclusive nas soluções em nuvem. Então o que a gente falou também não vai ficar perdido. A gente vai começar a falar um pouco da nuvem. Normalmente, na ordem que eu dou essa disciplina, a gente deixa isso aqui por último, fala antes mais sobre o MQTT, a gente vai, monta um servidor MQTT local, pega lá o Arduino, que a gente já mexeu, já sabe mexer nele, então pega ele agora para ler os dados e mandar para um servidor de MQTT, e a gente armazena isso numa base de dados, visualiza. Então a gente faz todo um experimento que a gente vai continuar fazendo, a gente vai fazer isso, mas a gente vai fazer isso na volta. Quando a gente voltar, quando a gente puder ter aulas práticas no laboratório, a gente vai voltar e vai fazer isso aí. E a gente vai fazer uma outra parte que a gente não depende tanto de laboratório, que é a parte de computação em nuvem, né? A gente vai criar um ambiente na nuvem, ver o que a nuvem oferece, os provedores de nuvem oferecem hoje para a gente de soluções de IoT, e a gente vai montar um cenáriozinho também de IoT lá na nuvem, nada extremamente complexo não, mas pelo menos para vocês verem que é possível montar alguma coisa na nuvem, alguma coisa mais parruda, né? A gente vai montar os dois cenários, falei com vocês agora que a gente na volta vai montar um servidor local com MQTT e tal, para um cenário menor atende numa boa. Quando você tem um cenário maior de uma empresa, de uma linha de produção onde você tem vários sensores, vários dispositivos e você precisa ter muito dado envolvido, e aí essas soluções locais já começam a ficar meio complicadas. E aí a gente começa hoje em dia a se sustentar em soluções mais parrudas, mais robustas, né? E as soluções de nuvem são uma dessas tecnologias que só agregam, né? Que vêm ajudar a gente aí a ter soluções mais profissionais, vamos dizer assim. Não que a outra não seja profissional, mas profissionais talvez não seja a palavra. Talvez soluções mais robustas mesmo, né? Soluções que aguentam um volume de dados maior, que você pode inclusive ajustar melhor se os seus dados crescerem muito, ou se em momentos que eles reduzem, você consegue ajustar o que você precisa de infraestrutura de computação, né? Bom, para ficar mais claro, acho que nada melhor do que a gente antes dar uma repassada na nuvem. Entender um pouquinho o que é essa tal dessa nuvem, a gente fala muito em nuvem, nuvem, nuvem. Acredito que muitos de vocês já até usem a nuvem, né? Acho que todo mundo usa a nuvem de alguma forma, mesmo que não saiba. Quando você está lendo o seu e-mail pela web, como acho que 99% da população no mundo hoje lê, você já está usando um serviço de nuvem. Mesmo que a gente não... Quando você vê o YouTube, você está usando um serviço de nuvem. Então a gente vai falar um pouquinho, vai conceituar um pouco hoje os serviços de nuvem, como é que eles são, e aí a gente vai começar a ir aprofundando um pouquinho nessas soluções em nuvem. Primeiro a gente vai falar em nuvem de maneira geral, conceitos gerais, que é o objetivo da aula de hoje. A gente falar entender um pouquinho sobre o que é a nuvem, os conceitos gerais por trás da nuvem, né? Para então, numa próxima aula, a gente começar a falar nos serviços de nuvem
para a internet das coisas. E aí a gente poder começar a fazer já uns experimentos, que nem eu falei com vocês, que na próxima semana a gente já deve começar a fazer uns experimentos aí em casa, tá certo? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre computação em nuvem. Agora de maneira geral, ainda não necessariamente relacionado com a internet das coisas, mas é fundamental para soluções mais de alto nível aí para a internet das coisas, né? Então vamos lá. O que é a computação em nuvem? Essa é a primeira pergunta talvez de mais importante aí, que a gente fala muito em nuvem, todo mundo fala em nuvem, 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 mas efetivamente o que é a nuvem, né? Quando a gente fala em nuvem parece um negócio muito efêmero, assim, né? Pô, tá na nuvem, tá perdido aí, né? Os dados estão onde? Ah, pô, estão na nuvem. Ninguém sabe direito o que é, às vezes, o que é a nuvem e simplesmente se diz que está na nuvem e pronto, né? Na verdade, a nuvem nada mais é do que recursos computacionais, ou seja, servidores, né, que estão fisicamente em algum lugar. Então a gente fala nuvem, mas no fundo são servidores como outros quaisquer, que estão hospedados em data centers que estão ao redor do mundo aí. Podem estar ao redor do mundo ou não, mas normalmente estão ao redor do mundo. Os grandes provedores de nuvem têm data centers no mundo inteiro. E esses data centers são interligados pela internet. Né? Por que a gente chama de nuvem se são simplesmente data centers com máquinas como já existiam antes de se ter esse termo nuvem? A ideia básica é que a ideia básica da nuvem é que elas oferecem serviços sem que você precise conhecer detalhes de como que esses servidores são interligados, né, qual é a topologia deles, detalhe de funcionamento desses data centers. Eu não preciso nem saber se eu coloco serviços para rodar nas nuvens, não preciso nem saber se meus serviços, se eu coloquei dois serviços na nuvem, se os dois estão rodando no mesmo servidor, se estão em servidores diferentes. Muitas vezes eu não preciso saber nem que data center que o servidor está rodando, o serviço, desculpa, que eu pedi para rodar está rodando. Então eu não preciso me preocupar com o servidor, muito menos com localização dos serviços. A não ser que eu efetivamente queira me preocupar com isso. Tem casos particulares em que isso pode ser importante. Mas assim, a ideia do termo nuvem é justamente que você não consegue ver o que está por trás do serviço, como se tivesse uma nuvem aí, que é uma coisa, né, uma coisa que você não consegue tocar e que você não consegue ver através dela e que está meio que embaçando a vista, porque você não consegue ver os detalhes de implementação desses data centers, né? E a ideia da nuvem, então, é prover esse serviço sem que você precise conhecer detalhes de como que as coisas funcionam. Até antes da nuvem, né, das soluções de nuvem, as grandes empresas contavam somente com os seus data centers próprios. Né? E aí, quando você conta com o seu próprio data center, você sabe exatamente como ele funciona. Você tem que ter uma equipe que conhece ele, que conhece o data center, que sabe como é que ele funciona, que sabe como os servidores estão interligados, que sabe quais os requisitos de energia, quais os requisitos de refrigeração, né? Ou seja, você tem muito bem mapeado ali toda a sua infraestrutura computacional. Quando você contrata um serviço de nuvem, o máximo que você tem mapeado é a questão contábil. Você sabe quanto que você vai pagar no final do mês. Né? Ou pelo menos você tem uma estimativa lá de quanto você vai pagar. Agora, você não sabe e não precisa saber como que esses servidores são configurados. Muitas vezes você não precisa saber nem que sistema operacional que está rodando nos servidores. Tanto faz. Desde que eu ofereça o serviço que eu estou pedindo, está valendo. Né? E a ideia da nuvem, as nuvens foram bastante impulsionadas, ou seja, o conceito de nuvem cresceu muito com a difusão do conceito de virtualização. A partir do momento em que a virtualização caiu em gosto, né, e começou a ser mais utilizada e mais utilizável, né, porque a tecnologia foi avançando, as nuvens também ganharam uma importância bastante grande. Né? Eu acho que virtualização, estou falando aqui, eu acho que todo mundo conhece, né? O conceito de virtualização, acho que todo mundo já mexeu numa máquina virtual, acredito eu. Né? Mas para quem não mexeu, basicamente a máquina virtual é como se fosse um programa, né? Que simula um computador físico. Então você consegue rodar ali dentro um sistema operacional com seus programas e assim sucessivamente. E você, como ele é um programa, é tudo um programa, então você iniciar uma máquina virtual é muito mais rápido do que você iniciar uma máquina física. Quando você inicia a máquina física, ela faz uma série de testes com todos os componentes físicos da máquina, ela verifica se a memória está ok, ela verifica se o disco está ok, a máquina verifica se os controladores estão ok, tudo isso que numa máquina virtual não é necessário, porque é virtual. Então ela executa, você iniciar uma máquina
virtual é muito, mas muito mais simples, certo? E como ela é um programa, ela pode estar toda armazenada no arquivo. Então, inclusive, se eu criar uma máquina virtual, eu criei uma máquina virtual aqui no meu computador, quero pegar essa máquina virtual e copiar para outro computador, basta eu copiar o arquivo, transferir ele para a rede, iniciar do outro lado, pronto. Agora, a partir de agora, a máquina vai estar rodando em outro computador físico e não mais no meu computador físico. Então, essa flexibilidade que a virtualização traz, ela impulsionou bastante as nuvens, porque eu consigo criar servidores com muita rapidez, consigo iniciar servidores com muito mais rapidez do que servidores físicos. Eu consigo destruir servidores, né? Fazer com que eles parem de fornecer serviços também muito mais fácil, de forma muito mais fácil, né? Aqui são só 4 gráficos que mostram alguns perfis de demanda por recurso, ou seja, como mais ou menos as aplicações, os serviços podem demandar recursos. Isso vai depender muito da natureza dos serviços, mas esses 4 gráficos aí mostram 4 naturezas de demanda que são muito recorrentes, ou seja, coisas que acontecem muito na prática aí. A primeira delas é o que a gente chama de cargas on-off, né? On-off são porque basicamente são serviços que demandam recursos em determinados momentos, e em outros momentos eles não demandam recurso nenhum. Então ela está lá demandando uma série de recursos, uma série de recursos computacionais, de memória, de rede e tal, e em outro momento aquilo ali está totalmente inativo, você não está usando nada dos recursos. Então isso acontece muito quando você tem processamento em batch, que a gente chama de processamento em lote, né? Imagina, sei lá, processamento da folha de pagamento de uma empresa. Eu processo a folha de pagamento, acabou a folha de pagamento, só vou processar de novo no mês que vem. Então eu gasto recurso computacional ali durante um período, depois eu paro. Sei lá, simulações de engenharia, empresas de engenharia, você faz algumas simulações para um serviço lá que você estiver fazendo, vai usar recurso computacional a rodo, quanto mais você tiver, mais você usa. Mas você acabou as simulações, obteve os resultados, analisou eles, não sei o que e tal, durante esse período aí você vai ficar sem usar. Só vai precisar de novo usar recurso computacional quando você tiver que fazer outra simulação. Então são usos bem marcados assim no tempo e ficam um tempo você usando e um tempo sem uso nenhum. Se olhar no gráfico, ele está mostrando justamente isso. Você começa com um uso médio aí, uma variação pequena e tal. De repente você tem um período de inatividade, um tempo que você não está fazendo nada, não está usando recurso computacional nenhum, e depois você volta a usar esses recursos computacionais. Quando você está usando recursos próprios, ou seja, você tem seus próprios servidores para poder oferecer esse serviço, você tem um desperdício de capacidade muito grande. Porque enquanto você está usando, beleza, você está usando ali o recurso computacional, ele está sendo usado numa boa. Quando você fica nesse período de inatividade, os recursos computacionais continuam lá, você está pagando por eles, pagando porque você está consumindo energia, você está pagando refrigeração, você está pagando porque você já comprou essas máquinas, mas elas não estão sendo usadas. Então você tem um desperdício aí razoável. Quando você tem serviços que têm um crescimento rápido, isso acontece muito também, você tem um boom no crescimento deles, eles têm um crescimento exponencial, você tem também muitas vezes uma dificuldade em crescer os seus recursos de TI na mesma velocidade que os seus serviços crescem. A gente vai ver uns exemplos aí mais para frente reais, um exemplo real, na verdade, em que se o cara não tivesse na nuvem, ele tivesse recursos computacionais próprios, um data center próprio, ele não teria conseguido fazer o que ele fez. A gente vai ver um pouquinho mais para frente, que é crescer com dispor de recursos que satisfaçam as necessidades do seu serviço, que está com crescimento exponencial, tá certo? Então, muito difícil. Se eu tiver isso dentro de uma empresa, meu serviço dobrou o número de clientes. Putz, e agora? Não, meu recurso computacional ainda aguenta. Opa, dobrou de novo, e agora? Ainda aguenta. Dobrou de novo. Ih, caramba, agora tinha que comprar mais máquina. Mas isso tudo que eu estou falando com vocês aconteceu em poucas horas. Não dá tempo de eu comprar uma máquina, a máquina ser encomendada, o meu pagamento ser compensado, eles me enviarem a máquina chegar, eu instalar, colocar um sistema operacional nela, instalar os serviços e aí ela está no ar. Isso demora, assim, se eu for muito rápido, isso vai demorar uma semana, tá certo?
Então não dá para poder acompanhar um crescimento que seja exponencial, que seja muito acelerado. E serviços, muitas vezes acontece isso aí no serviço hoje em dia. Outro padrão de uso aí que às vezes acontece de demanda por recurso é você ter um uso médio lá razoável e de repente você tem alguns picos. Em alguns momentos você tem um uso muito maior do que o normal, né? Esse gráfico que está mostrando justamente você tem um uso constante, de repente você tem um crescimento aí, que é como se fosse uma parábolazinha lá, você cresce, e aí chega uma hora que você reduz de novo o uso dos recursos e volta à média. Então, na verdade, você teve um pico aí. Você tem alguns picos de demanda. E aí você tem dois problemas, né? Ou eu vou ter que ter, se eu tiver recursos computacionais próprios, né? Ou eu vou ter que ter uma quantidade de recursos computacionais que suporte esse pico, e aí a maior parte do tempo ele vai estar ocioso, porque eu vou estar usando muito menos, né? Um valor, eu preciso de uma carga muito mais baixa do que a dessas de pico. Ou então, na hora que eu tiver um pico, eu não vou dar conta de processar, porque eu tenho um recurso computacional que está atendendo a média e não ao pico. E por último, eu tenho essas cargas sazonais, em que na verdade eu tenho esses picos, mas esses picos acontecem com uma frequência um pouco maior, né? Aí é o mesmo problema do pico anterior, na verdade, né? Da carga imprevista. Nessa carga sazonal, o problema é mais ou menos o mesmo. Se eu for atender os picos, eu vou ter um desperdício de recurso computacional muito grande. Se eu vou atender a média, quando tiver pico, eu não vou conseguir atender. Então é complexo você gerenciar essa quantidade de recursos computacionais aí, que você precisa, né? A gente tem um gráfico que eu acho interessante, que ele mostra um crescimento, que é essa escadinha aí, dos recursos computacionais de uma empresa que tem uma infraestrutura tradicional, ou seja, que tem seus servidores dentro da empresa, configurados e mantidos por uma equipe própria ou terceirizada, não importa. Mas assim, inicialmente eu vou lá e compro uma quantidade de servidores. Então logo no eixo Y aqui no comecinho e aqui no ponto zero aqui eu tenho um crescimento na capacidade da TI porque eu comprei, adquiri uns servidores e botei isso para funcionar. Bom, até uma certa quantidade, até uma certa carga de trabalho, esses servidores vão aguentar uma boa. Eu tinha uma previsão, eu fiz uma previsão lá de que meu serviço ia crescer linearmente, seguindo essa linha pontilhada aí. Então eu fiz toda uma previsão de compra de equipamentos baseado nessa linha pontilhada. Se vocês olharem, eu tenho uma capacidade. A minha capacidade não muda muito, ela dá um salto inicial, depois ela fica constante, porque eu não comprei nenhum equipamento. E aí a minha previsão é comprar depois de um certo tempo, quando a minha previsão de carga está chegando perto da minha capacidade. Antes de chegar perto da capacidade, eu já tenho previsto a chegada dos meus equipamentos, a colocação deles em produção, e aí eu consigo dobrar a minha capacidade de TI. E aí eu vou ficar com essa capacidade até quando, de novo, a minha previsão, a minha carga, né, chega próximo da minha capacidade, mas aí eu compro mais máquina, vou aumentar ainda mais a capacidade, vou fazendo essa escadinha aí, mantendo a minha capacidade sempre acima da previsão de carga. O problema é que a previsão de carga é uma previsão. É como eu estou prevendo que o meu serviço vai crescer na rede, por exemplo. Mas às vezes ele vai crescer menos e às vezes ele vai crescer mais do que eu imaginava. Então eu tenho uma carga atual aqui, que é esse outra curva, né? Agora é uma curva, que ela inicialmente está crescendo um pouco menos do que a minha previsão de carga, de repente ela dá uma disparada, o meu serviço caiu no gosto popular, ele deu uma disparada aqui, né, mais intensa do que eu previa, e chegou um momentinho ali que eu tive uma falta de capacidade. Durante um momento, nesse o que está preenchido de verde, eu tive um desperdício de capacidade, mais capacidade do que eu precisava, mas quando o serviço começa a crescer muito, chega um momento aqui que eu tenho uma falta de capacidade, eu não consigo atender todo mundo porque eu não tenho recursos para atender todo mundo. Ou eu vou deixar de atender alguns clientes, ou meu serviço vai ficar lento, ou alguma coisa vai acontecer aqui. E aí eu posso ter uma queda no meu serviço de novo, ou porque as pessoas não tiveram uma boa experiência ali naquele momento em que eu tive falta de capacidade, ou simplesmente porque foi o boom da novidade mesmo, meu serviço novo, teve uma novidade que se deu bem e tal, depois ele caiu, o uso caiu bastante lá. Depois subiu de novo, não importa. Bom, o ideal não seria eu ter uma coisa tipo essa escadinha aí, né? O ideal seria se eu conseguisse ter alguma coisa tipo essa curva preta.
Agora a curva amarela é a curva de carga, é a curva do crescimento da carga, né? E o ideal seria que eu tivesse esse preto aí, que eu tenho uma capacidade de processamento muito ajustada à demanda. Então eu vou crescendo a minha capacidade de processamento de acordo com que a demanda vai crescendo também. Eu estou sempre um passinho à frente, mas quanto menos melhor. Eu tenho o excesso de recursos ele fica minimizado, então as curvas ficam muito próximas uma da outra. Então isso seria o ideal, né? Numa empresa que tem recursos próprios isso é impossível, muito difícil ter esse crescimento e aí é muito difícil, né? Ter esse crescimento que acompanhe a curva de carga, tá certo? Mas num ambiente de nuvem, onde os recursos são elásticos, a gente fala, quer dizer, eu consigo criar recursos com facilidade, criar servidores pequenos ou servidores grandes e criando servidores e aumentando a minha capacidade gradativamente, eu consigo ter uma coisa mais parecida e não ter muito desperdício de recursos de TI, tá certo? A gente está falando aqui em nuvem, mas na verdade a nuvem vem do conceito, lá na década de 70 se falava muito em mainframe, na década de 90 muito na web, na década de, eu pulei aqui, né, o 80 cliente servidor, na década de 2000 sobre os serviços, os chamados web services, e na década agora 2010 para frente, a gente está em 2020, mas ainda se fala muito nisso, começou a se falar muito na nuvem, né, nas soluções em nuvem. Bom, algumas características do serviço em nuvem, então, né? O objetivo é botar ali botar aquela minha curva de capacidade muito próxima da demanda, mas algumas características são que o cliente pode provisionar recursos computacionais como servidores, espaços de armazenamento conforme a necessidade, ou seja, eu tenho um pool de recursos lá na nuvem, um monte de recursos, e eu posso contratá-los e utilizá-los de forma bastante simplificada, desde servidores até espaço de armazenamento, até serviço de banco de dados e por aí vai, tá certo? Essa é o que a gente chama de self-service sob demanda, né? Eu vou lá, escolho que produto que eu quero, espaço de armazenamento em disco, o que é, não sei o que e tal, e uso eles e posso integrá-los, inclusive, para oferecer uma solução mais completa. Normalmente você tem uma rede de acesso rápida, você tem data centers de última geração, com recursos computacionais muito bons, com redes muito rápidas. Os clientes não têm informação sobre onde seus recursos computacionais estão alocados fisicamente, né, e nem precisam ter. Eles podem no máximo saber, não, o meu está no sul dos Estados Unidos, está na América do Sul, está no centro dos Estados Unidos, mas você não sabe exatamente onde está e não é preciso saber exatamente onde está. E além disso, o outro ponto aqui, o último ponto que é bastante importante, que é que a capacidade pode ser provisionada e liberada de forma elástica, de forma automatizada e segundo a demanda. Ou seja, a minha capacidade de processamento pode aumentar e reduzir de forma dinâmica e acompanhando a demanda, né, que é o meu objetivo, ter recursos que acompanhem a minha demanda. A infraestrutura, então, ela da rede não, a infraestrutura de servidores da nuvem, ela é capaz de atender uma demanda crescente em muito pouco tempo. Você pode levantar máquinas virtuais para poder atuar no que você precisa de uma forma muito rápida e muito instantaneamente. Então você tem uma escalabilidade excelente e ela torna possível também o modelo de cobrança pay-per-use ou chamado também pay-as-you-go, em que você só passa pelos recursos, só paga pelos recursos que forem utilizados. Então, se agora eu estou utilizando 10 servidores, eu vou pagar pelo uso de 10 servidores. Se daqui a 5 minutos eu estiver usando um servidor só, a partir daquele momento eu começo a pagar por um servidor só, né? E aí, como você está pagando isso mensalmente, você tem uma redução de custos em relação à aquisição de equipamento. Até porque você não tem que adiantar dinheiro para comprar equipamento, né? Você vai gastando ele mensalmente. Mas mesmo assim, os custos também podem ser menores do que se eu tivesse minha infraestrutura própria. E também a flexibilidade e presteza no aumento da capacidade computacional, que a gente já acabou de falar aqui. Esse exemplo eu acho muito legal, que é o exemplo da Animoto. Ele não é um exemplo novo, mas é um exemplo que é utilizado
e que, um exemplo conhecido, né? E que ele demonstra muito bem como que você pode ter um crescimento elástico de capacidade na nuvem, né? A Animoto, que é essa empresa aí do nosso exemplo, ela é uma startup que faz alguns serviços de upload de música, imagem, vídeo, clipes, e que permite a criação de vídeos também a partir dele, ou seja, eu posso fazer um upload de várias imagens e músicas e você criar um videoclipe a partir dele e compartilhar isso aí é, de alguma forma. Antes você podia compartilhar aqui, eram links que você podia divulgar para as pessoas, e depois, com o crescimento do Facebook, eles adaptaram isso para o Facebook, você podia compartilhar isso no Facebook diretamente nas timelines das pessoas e tal, né? Inicialmente, essa empresa atendia mais ou menos 5 mil usuários por dia, certo? Mas aí eles iniciaram as atividades no Facebook, em abril de 2008. Olha só, a gente já tem 12 anos, tá? Mas mesmo assim, esse é um caso de uso bem legal. Eles tinham 5 mil usuários por dia, mais ou menos. E aí, quando eles começaram a atuar também no Facebook, o número de usuários cresceu para 750 mil em apenas 3 dias. Ou seja, saiu de 5 mil para 750 mil. Você multiplicou o número de clientes por 25 em 3 dias só. Então você teve picos de acesso de quase 25 mil usuários por hora, coisa que você nem pensava em conseguir suportar. Mas aí, ó, dado esse exemplo aí, para atender a demanda, essa demanda absurda, ou seja, eu ter 5 mil clientes passar a ter 750 mil, o número de servidores teve que aumentar de 30 servidores que eles usavam para atender o serviço para mais de 3 mil em 3 dias. Né? Multipliquei aí por 100 o número de servidores. Foi acrescentada a capacidade na Amazon ao custo de 10 centavos de dólar por servidor por hora. Se vocês fizerem a conta aí, vai ser um pouco caro, mas é mais barato ainda do que comprar os servidores e ter um espaço e botar eles para rodar lá, né? Nuvem não é sinônimo de ser barato, é só sinônimo de ser mais barato do que a alternativa, que é você ter todo esse equipamento na sua empresa e ter que ter uma equipe que cuide de todo esse equipamento na sua empresa, né? Quando a demanda reduziu, a Animoto reduziu automaticamente o uso dos servidores na nuvem, reduzindo também seus custos. Isso aqui é um gráfico do crescimento. Quando a Animoto entrou no Facebook, começou a crescer. Ó. Aqui eu tinha aqui umas 4 instâncias e tal, e quando chegou nesse pico foi a hora que ele começou a entrar no Facebook. E aí ele deu um salto gigante aqui de quantidade de servidores que eram necessários na Amazon para poder atender aí EC2 é o nome do servidor virtual lá na Amazon, tá certo? Bom, vamos lá. A gente está falando em nuvens, mas quais são os tipos de nuvem? De que tipo as nuvens podem ser, né? As nuvens podem ser de alguns tipos diferentes, a gente pode classificar elas segundo a forma como elas são implementadas, né? Eu tenho basicamente 4 tipos, que é a nuvem pública, a nuvem privada, a nuvem híbrida e a nuvem comunitária. Né? Esse desenhozinho já mostra mais ou menos aí, ó, que a nuvem pública e a nuvem comunitária estão fora da empresa, a nuvem privada está dentro da empresa e a nuvem híbrida está no meio do caminho aí, certo? Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. A nuvem pública, a gente tem esse nome público, mas não necessariamente é gratuito. Nuvem pública não quer dizer nuvem gratuita. Ela quer dizer que a infraestrutura da nuvem é disponibilizada para uso para o público em geral. Então a AWS, a Amazon Web Services, né? A Microsoft Azure, Google Cloud, são serviços de nuvem que são disponibilizados para qualquer pessoa usar. Então são nuvens públicas, apesar de terem dono, apesar de cobrarem pelo uso, são nuvens públicas porque o acesso é público. Esse público aí tem a ver com acesso, o acesso é público. Né? Bom, o outro modelo é um modelo privado, no qual a infraestrutura, né, a implantação da infraestrutura é privada. Ela está dentro de uma empresa e é criada para que aquela empresa utilize a nuvem privada, certo? Uma nuvem dentro da organização. Você faz o mesmo uso dos serviços que você faria numa nuvem pública, você está fazendo também isso aqui dentro de uma empresa, tá certo? Ela pode ser operada ou gerenciada pela organização, por uma empresa terceirizada, por combinação dos dois, não importa.
desde que seja dentro da empresa e de uso exclusivo da empresa, a gente considera isso uma nuvem privada. E a nuvem híbrida, na verdade, é uma solução para integração de nuvens privadas e públicas. Tá certo? É muito comum nas empresas hoje você ter nuvens privadas para você criar máquinas rápido, botar serviços no ar de uma forma eficiente. E aí, se por acaso você chegar a algum momento que você está usando a quantidade de recursos maior do que você tem um gerenciador de nuvem que ele automaticamente pega e começa a criar recursos na nuvem pública para atender uma demanda que a sua nuvem privada não está fazendo. Para isso ser possível, normalmente você tem que ter alguma coisa que faça a nuvem privada conversar com a nuvem pública. E aí aqui entra a nuvem híbrida, né? Ela unifica a nuvem privada e a nuvem pública para que da nuvem pública, na nuvem privada, você possa acessar alguns recursos da nuvem pública e vice-versa. Tá certo? A nuvem comunitária, por outro lado, talvez seja o modelo menos importante, eu diria assim, né, menos relevante de implantação de nuvem. A nuvem comunitária é uma infraestrutura que você mantém para uso exclusivo de algumas pessoas, né, ou algumas empresas que compartilham interesse. Então, se eu tiver, por exemplo, uma nuvem comunitária, que é uma nuvem que atende só a, sei lá, gamers, né? Posso ter uma nuvem pública que atenda só a desenvolvedores. Eu posso ter uma nuvem que atenda só ao governo. E aí é uma nuvem, e todos esses casos são casos de nuvens comunitárias, que atendem a uma determinada comunidade. E o mais comum são as nuvens que atendem ao governo, tá certo? Nuvens governamentais. Bom, acho que ficou claro, né? Os 3 tipos de nuvem que a gente pode ter: nuvem privada, nuvem pública e nuvem híbrida. E nuvem comunitária, desculpa, os 4 tipos. Eu sempre esqueço da comunitária, porque ela é bem menos importante do que as outras. Mas a gente tem então nuvem pública, nuvem privada, nuvem híbrida e a nuvem comunitária. Tá certo? Independente de qual o serviço de nuvem que você vai usar, você tem alguns serviços diferentes que podem ser oferecidos por essa nuvem. E essa pirâmide mostra exatamente os 3 tipos principais de serviços que podem ser oferecidos por qualquer uma dessas nuvens, que é o que a gente chama de IaaS, Infrastructure as a Service, PaaS, Platform as a Service, e SaaS, Software as a Service. Essa está na forma de uma pirâmide porque a Platform as a Service, a plataforma como serviço, ela faz uso dos recursos da infraestrutura como serviço. E o software como serviço faz uso da infraestrutura de plataforma, que por sua vez faz uso da infraestrutura como serviço. O que são cada um desses aqui? A ideia básica é que no modelo, no chamado IaaS, ou Infraestrutura como Serviço, a nuvem te entrega um servidor com um sistema operacional instalado e você que tem que administrar tudo daí para frente. Qualquer sistema que eu for instalar, qualquer servidor, qualquer coisa que eu for instalar, o que a nuvem garante para mim é que meu servidor com aquele sistema operacional vai continuar funcionando independente do que você faça. Então, tipo assim, é responsabilidade da nuvem cuidar das redes, do storage, dos servidores, da virtualização e do sistema operacional até certo ponto. Aí tem alguns serviços de IaaS, né, que as nuvens oferecem, que você tem que cuidar totalmente do seu sistema operacional, atualizar, aplicar patch de segurança e tal. E tem algumas soluções em que você tem que administrar só, de criar usuários e tal, mas que a parte de atualizações, né, e segurança já são providas pelo provedor de nuvem, né, pelo serviço de nuvem. Então isso é infraestrutura como serviço, eu ter um servidor lá para poder instalar tudo que eu quiser e trabalhar do jeito que eu quiser. Mas a gente tem o PaaS, que é um serviço um pouco mais elaborado, no qual a nuvem te entrega não só o sistema operacional, mas também o middleware, o runtime, entrega um ambiente onde eu possa botar para rodar as minhas aplicações. Então as minhas aplicações e os dados da aplicação ficam fora do PaaS, ficam fora dessa solução. Mas essa solução faz uso de um recurso computacional, de um recurso administrado pela nuvem, que vai além de simplesmente o sistema operacional. Então você está ali utilizando recursos que te permitam atuar. Por exemplo, eu posso ter uma
eu posso encarar como plataforma como um serviço algumas plataformas que existem para você colocar para rodar seus sistemas em PHP ou em Python, coisa assim. Você não tem só um servidor, você tem uma plataforma. Ali ela sozinha ali também não oferece serviço nenhum para o público em geral. Mas para quem desenvolver um servidor, você vai lá, coloca o servidor no ar, coloca as coisas todas funcionando, o Python já está instalado, ou o PHP já está instalado, o sistema operacional você nem sabe qual que é. Você coloca sua aplicação lá começa a funcionar e atender a clientes. Então, nesse caso, você tem um Platform as a Service, uma plataforma como serviço. E por último, software como serviço. Na ideia do software como serviço é que tudo está na nuvem, inclusive o software. A máquina toda, o sistema operacional, as bibliotecas, tudo isso e o serviço que é oferecido. Então, o webmail, o Gmail, o Outlook, esses serviços de e-mail através de uma interface web, eles são exemplos talvez mais pujantes, mais importantes de software como um serviço. Todo mundo já usou um e-mail na web. Então todo mundo já fez uso de uma nuvem, de um software como um serviço na nuvem, tá certo? Estou falando e-mail, mas você pode pensar em várias outras coisas, vários outros serviços que podem ser oferecidos pela nuvem e que o sistema está todo pronto já, você usa ele como se fosse um software, como se fosse um serviço mesmo. Então, serviços de armazenamento, tipo, sei lá, o Google Drive, o OneDrive, Dropbox, esses caras são soluções de software como serviço. Porque eles oferecem armazenamento de dados, que é o software lá de armazenamento de dados, e você não precisa se preocupar com nada como as coisas estão funcionando ali por baixo, né? Esse é o principal conceito, aliás, da nuvem, tá certo? Bom, será que ficou claro as diferenças aí entre AS, PAS e SAS? Né? SAS fornece ao cliente o uso de aplicações totalmente instaladas na nuvem, né? Tipo o Gmail, o Office 365, porque você não gerencia nada, nenhuma aplicação, nenhuma infraestrutura, nada. O software está rodando lá na nuvem para você simplesmente ir lá pelo navegador e utilizar ele. No Platform as a Service, você pode implantar seus sistemas em plataformas existentes, ou seja, você vai ter servidor de banco de dados, servidor de aplicação, servidores que estão prontos ali para receber sua aplicação, para receber seus dados, sem que você precise cuidar do banco de dados, sem que você precise cuidar de atualizações do servidor e atualizações do sistema operacional. E por último, o infraestrutura como serviço, que provê a capacidade de armazenar e processar e rede, ou seja, tudo que um servidor oferece, ele oferece ali para você, fica por conta da nuvem e você não tem que se preocupar com isso. Mas você tem que instalar seus próprios aplicações, você tem que instalar seu próprio servidor, né? Se estiver usando um servidor web, que seja que eu queira para essa infraestrutura como serviço que eu contratei. Mas o que quer que seja, você que tem que instalar, você que tem que manter, você tem que atualizar, você tem que fazer tudo. A nuvem só se responsabiliza por te entregar uma máquina para você executar isso aí. Uma máquina, normalmente uma máquina virtual. Só dando uma olhada aqui no quadrante mágico do Gartner. Vocês já viram o quadrante mágico do Gartner? Se não viram, a gente vai ver agora pela primeira vez, né? Para quem já viu, vamos ver mais uma vez. Mas, antes de mais nada, vamos falar do Gartner, né? Gartner é uma empresa que faz anualmente relatórios sobre as mais diversas áreas de tecnologia. Então tem relatórios sobre como anda o mercado de banco de dados, tem relatórios sobre como anda o mercado de IoT, como anda o mercado de computação gráfica, como anda o mercado de banco de dados, como anda o mercado de tudo que você imagina. Inclusive o mercado de nuvem. Então eles fazem um relatório, né, um relatório pessoal grande sobre para onde que o mercado está indo, o que se espera do mercado, quem está despontando no mercado, quem está comendo mosca, né? Fala sobre tudo isso e ele tenta resumir isso num quadrante mágico, né? Eu tenho esses 4 quadradinhos aqui, um quadradão dividido em 4 quadradinhos. No canto, no eixo Y, eu tenho a habilidade para executar. Então, quanto mais alto eu tiver, mais habilidade esse provedor de soluções tem para poder executar determinadas tarefas de nuvem. Então, quanto mais
para cima, mais habilidade para executar essas tarefas. E quanto mais para a direita, mais completa a visão do provedor de serviço. Como assim completa a visão? Um provedor, por exemplo, de nuvem comunitária, em que ele está focado numa comunidade muito específica, normalmente ele não tem uma visão muito completa da solução em nuvem, porque ele justamente está atendendo um nicho de mercado, então ele não precisa ter uma visão mais completa. Mas, dependendo do que eu quiser implementar, uma nuvem mais genérica e tal, é bom que tenha, na verdade é bom que tenha habilidade para executar e uma visão completa, uma visão geral de tudo, tá certo? Então, se vocês olharem aqui, ó, no canto superior esquerdo, se tivesse alguém aí, seria o que eles chamam de challengers, os desafiadores. É alguém que tem bastante habilidade de executar, mas não tem uma visão muito grande ainda. Os visionários, que seria no canto oposto, o canto inferior direito, que também está vazio, os visionários são aqueles que têm uma visão completa do que deve se fazer, mas não conseguem efetivamente ainda, pelo menos, executar o que eles enxergam como futuro. Então eles são visionários. Né? O caso piorzinho são os players de nicho, são as empresas que provêm solução de nuvem, mas que normalmente têm uma visão de nicho ali. Então o que a gente pode ver aqui? A IBM, a Oracle, a Alibaba Cloud. A Oracle, ela, como vocês já podem imaginar, ela tem um serviço de nuvem basicamente não, mas muito voltado para o armazenamento de dados. Então ela não tem uma visão muito completa, ela não tem uma habilidade tão grande assim de executar, porque ela tem um escopo pequeno que a nuvem faz. Tá certo? Dentre os líderes, que são aqueles que têm uma visão mais completa da sua solução e têm habilidade para executar, eu tenho, em primeiro lugar de todos, a Amazon Web Services, que é o AWS, que é a nuvem mais antiga, a nuvem mais consolidada. Ela é a que tem a visão mais completa, ela que tem a melhor habilidade para executar, mas vem logo em seguida, logo aí embaixo, vem a Microsoft. A Microsoft, se a gente olhar esses gráficos de anos anteriores, a Microsoft estava mais tímida. Mas a nuvem da Microsoft, a Azure, cresceu muito. E aí ela já está alcançando cada vez mais os dois principais players de mercado, que são a Amazon Web Services e a Microsoft. A Microsoft Azure também é uma solução bastante elogiada, tá certo? Mas o Google está chegando perto, cada vez mais chegando perto. E aqui, por último, na nossa apresentação de hoje, a gente tem aqui uma estimativa de gasto por setor de 2016 a 2020. A gente já está chegando aqui no final do gráfico de 2020 e está mostrando que as soluções de software como serviço, que são esse azulzinho aqui, são os que mais envolvem dinheiro, né? E aí seguem para as outras aqui, estou só mostrando quais são os principais investimentos que existem na computação em nuvem, tá certo? Bom, o que a gente precisa saber da aula de hoje? Basicamente, a gente precisa saber o que é nuvem privada, nuvem pública, nuvem híbrida e nuvem comunitária. E a gente precisa saber aqueles conceitinhos lá dos tipos de serviço oferecido pelas nuvens, né? Que são o IaaS, PaaS e SaaS. Software como um serviço, plataforma como um serviço e infraestrutura como um serviço. Sabendo essa nomenclatura, entendendo o que é a nuvem e essa nomenclatura do IaaS, PaaS, SaaS, isso, se vocês souberem isso aí, já vai ficar bem mais fácil aí nas próximas aulas, quando a gente vai abordar algumas das soluções voltadas para IoT. E aí a gente vai comentar isso aqui, ó, lembra que a gente falou? Isso aqui é IaaS, isso aqui é PaaS, isso aqui é SaaS. A gente vai ver isso aí, vai entender isso na prática melhor um pouco e como que isso se insere no mundo da internet das coisas, né? Que é o nosso foco principal. Beleza? Vou dar uma parada por agora. A gente lembrem por favor de responder ao questionáriozinho. São só 5 perguntas, é bem tranquilo, mas ele vai contar a presença também, né? Assim como a participação no chat. Então é importante que vocês estejam no chat, que vocês respondam ao questionário, para ter presença tudo direitinho, não ter problema depois.
E, gente, qualquer dúvida que vocês tiverem no vídeo, pausem na hora que for e me chamem. E se a dúvida não vier agora, se a dúvida vier depois, me chamem também, tá certo? Que eu tô aqui para tirar essas dúvidas aí de vocês. No mais é isso aí. Boa noite. A gente vai continuar aí juntos, né? Tanto aqui na expectativa até a semana que vem, como na semana que vem, que a gente vai ter mais aulas aí. Beleza? Um abraço para vocês todos aí. Valeu, obrigado por tá me ouvindo aí numa quarta-feira à noite.